No fim de cada ano, as luzes nas ruas, o cheiro das comidas e o movimento das famílias parecem anunciar algo que vai além do calendário. O Natal volta a acontecer não apenas como uma data, mas como um encontro de significados que atravessam séculos. Hoje, o Natal é celebrado em diferentes partes do mundo como o dia do nascimento de Jesus Cristo. Mas a formação dessa festa reúne influências religiosas, culturais e sociais que foram se transformando ao longo do tempo. Para entender como essa celebração se tornou o que conhecemos, conversamos com especialistas que explicam todos esses sentidos. As origens do Natal estão relacionadas a antigas práticas coletivas. Arnaldo Eugênio, que estuda e analisa as dinâmicas da sociedade, explica que muitos rituais já existiam bem antes do cristianismo para marcar a passagem do tempo, como o inverno. O Natal ele tem um ciclo, ele vai do dia 25 de dezembro até o dia 6 de janeiro, porque essa data também tem uma referência simbólica, que seria o tempo que os Reis Magos levaram até chegar lá em Belém. Então, essa data, o período, o ciclo, tudo isso tem uma relação histórica, religiosa, cultural, social, e que a gente pode, a partir dessas simbologias, entender o que é Natal. Então, do ponto de vista cultural, social, o Natal é um momento de celebração da amizade, dos vínculos familiares e assim por diante. E isso ocorre através de rituais que vão acontecendo próximo à data do dia 25. Então, na véspera eu tenho ceia, eu tenho a troca de presentes e assim vai acontecendo esses rituais, o ritual e as simbologias dentro desse ritual. Isso tem a ver também porque o Natal ele é uma construção sociocultural que vem de religião cristã e pagãs. Então, a troca de presente, a comida, bebida, isso tem a ver com as sociedades ou as religiões pagãs. Séculos depois, com a consolidação da Igreja Católica, parte dessas celebrações foi reorganizada e passou a integrar o calendário cristão, até que o dia 25 de dezembro foi oficializado como Natal de Cristo. A partir dos concílios, né? Foram tendo os concílios de Nicéia, os concílios de Tessalônica, né? De Constantinopla também, e aí você vai tendo a mistura, né? Das duas culturas, uma cultura cristã, mas uma cultura também por conta de estar no Império Romano, uma cultura que também tinha um legado também dos pagãos, né? Era mais ou menos como se fosse uma facilitação da aceitação dessa nova religião, né? Então, o Natal, como a gente conhece hoje, ele é uma comemoração católica, né, romana, né, tem muitas referências romanas, mas também nas igrejas protestantes, né? E é justamente nesse momento que a gente vai ter o período do nascimento de Jesus Cristo, essa crença, mas também a preparação para um ano novo. A transformação da data também envolveu novos símbolos. A tradição do presépio, por exemplo, surgiu no século XIII, quando São Francisco de Assis criou uma representação do nascimento de Jesus para aproximar a história das pessoas. Ao longo dos anos, elementos como anjos, estrelas e os 3 reis magos passaram a compor esse cenário, cada um com um significado próprio. O historiador Shigeki Takeshita lembra que celebrações semelhantes ao Natal já estavam presentes entre povos antigos. Ainda no século XIV a gente já tem orientações de algumas paróquias na Europa, principalmente Espanha, Portugal e Itália, e Alemanha também, orientando as igrejas de se enfeitarem, né? A questão de se preparar para a chegada do menino Jesus, né? E aí você vai tendo depois a domesticação disso, né? Como assim? Você vai tendo os enfeites partindo agora das casas, né? As próprias famílias, as casas, a questão das trocas de presente também. É como se fosse mais ou menos uma espécie de preparação para a chegada do menino Jesus. E para isso a família está reunida em torno da árvore, em torno da ceia, né? Mas a origem dela ainda remonta ainda aos tempos do Império Romano. Tradições como a árvore de Natal também têm origem europeia.
Durante a Idade Média, na Alemanha, a chamada Árvore do Paraíso era enfeitada com maçãs e frutas para simbolizar fartura e esperança. As árvores estavam passando por um processo de perda das suas folhas, que era justamente no inverno do hemisfério norte. E aí, no caso, você tem a tentativa, né, a simbologia era justamente enfeitar a árvore que estava ali sem as suas folhas, né, mas justamente tratando do ponto de vista de como a árvore ainda estava viva, que estava passando apenas por um ciclo, né? E isso vai sendo passado depois para as casas, vai sendo passado dentro das igrejas, né? Depois as feiras, na Idade Média, também vão adotando nesse período de finalzinho de ano, início do ano seguinte. A gente vai vendo as feiras comerciais na Europa, na Idade Medieval, também se apropriando desses valores e, obviamente, trazendo até os dias de hoje. Só que hoje a gente tem mais a questão comercial, né, o apelo visual para o consumo. No início, né, quando você falou sobre essa questão dessas religiões pagãs, já vê, né, essa troca de presente, mas também teve outras personalidades que também estão assimiladas a isso, como a história de Nicolau, que, se eu não me engano, ele era um santo, né, e aí também tinha toda essa questão. O que pode-se dizer a respeito da contribuição desse personagem para o Natal, como a gente conhece? O São Nicolau era um religioso, né, cristão, e aí ele dava alguns presentes, principalmente para as crianças, principalmente crianças órfãs, né, que não tinham famílias, abandonadas, rejeitadas e tal, e ele fazia essa ajuda, né, essa caridade, né, e por conta disso também foi canonizado. E é óbvio também que por conta dessa caridade ele acabava atraindo muito para a questão da própria religiosidade, né? A questão da caridade, de se praticar o bem, justamente nesse período de nascimento, né, de esperada do nascimento do menino Jesus, que ocorre todos os anos, segundo a tradição cristã. Mas, para milhões de cristãos, o sentido central da data continua ligado ao nascimento de Jesus Cristo e humildade. O momento do Natal é uma atualização, primeiro de uma certeza: ele nasceu por amor de nós. Na plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo, o Filho de Deus nasceu do ventre de Maria. Depois, é uma certeza de que nós também podemos fazer a missão na nossa vida, no nosso dia a dia, sendo pessoas mais generosas, pessoas mais simples. Eu tenho uma grande certeza que 2 sentimentos na noite de Natal, mas nesse período, eles devem ser gerados dentro de um cristão sincero. O primeiro é o contentamento, é a alegria, aquilo que Deus fez por mim. Mas o segundo é a minha resposta, que ainda é tão limitada diante do tão amor que Ele tem por mim, que Ele fez por mim, e a minha resposta para tornar esse mundo de paz, de generosidade, de fraternidade, ainda é tão limitante. Então, 2 sentimentos para o Natal. Primeiro, o sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez. E o segundo é o sentimento de fragilidade diante da minha resposta, que ainda é tão pequena. Entre tantos comportamentos que mudaram ao longo dos séculos no Natal, existe um que permanece intacto. É a ideia de reunir quem a gente ama. E foi essa mistura de rituais se incorporando ao longo dos séculos que formaram a festa em diferentes épocas. E mesmo com origens tão diversas, de festividades romanas ao presépio medieval, a celebração continua reunindo família e amigos em momentos de fraternidade e solidariedade. E entre presentes, árvores, músicas, não esqueçamos do que realmente importa nesta data: as pessoas. É um momento também para a gente refletir. O Natal também serve muito para isso. Então, muitas pessoas, ao invés de celebrar, de ceiar, elas vão refletir sobre as suas perdas, os seus ganhos, elas vão refletir em relação à sua vida em si, aquilo que muda, aquilo que deve ser mudado, que é um processo de ressignificar, um processo de amadurecimento. E o que a gente poderia pedir é que, à medida que pudéssemos sermos mais solidários, verdadeiramente sem esperar nada em troca, esse seria o melhor Natal para você e para mim, porque eu acho que muitas pessoas precisam de mais acolhimento do que de presentes.